conteúdo de função quadrática, nós vamos ver que a lei de formação, a lei geral que define uma função quadrática, ela é definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quando há relação entre dois conjuntos, a relação entre esses elementos do conjunto A com o conjunto B, eles estarão de acordo com essa lei aqui. A taxa de variação, o que está variando no conjunto B em relação ao conjunto A, é uma taxa de variação não constante. Ela vai variar. Por vezes vai crescer, por vezes vai decrescer. Então, quando isso acontece, então a gente classifica essa função em função quadrática. Uma das características dessa função é que vai aparecer um x ao quadrado. Então, às vezes, quando não mostra os elementos e mostra a lei, nós vamos identificar que é uma função quadrática através desse x ao quadrado. Também podemos identificar uma função quadrática observando o seu gráfico. Sempre o gráfico vai ser uma parábola. Então, toda vez que observar a trajetória de um objeto ou algo que remete a uma parábola, nós podemos modelar em uma função quadrática. A parábola ela pode ser crescente, né? Ou pode ser voltada para cima, aliás, né? Voltada para cima ou voltada para baixo. Ela vai ter uma parte que decresce e uma parte que cresce. É normal de toda a parábola. Mas quando esse coeficiente aqui, que está junto com o x ao quadrado, for positivo, a parábola é voltada para cima. Já se ele for negativo, a parábola é voltada para baixo. E também temos algo importante, que é esse coeficiente c, que ele vai indicar o ponto da parábola, o ponto onde a parábola vai passar no eixo y. Então, tem o plano cartesiano, tem o eixo x, o eixo y. Se o valor do c for 6, quer dizer que a parábola vai passar no eixo y no ponto 6 do y. Temos aqui também algo muito importante, que são os vértices. Tá? Vértice é o ponto onde a parábola não está decrescendo e nem crescendo. É o ponto de estabilidade da parábola. Então, é esse pontinho aqui. Ó. Então, tem a parte que decresce, a parte de estabilidade e a parte que cresce. A parte de estabilidade, que une a parte decrescente com a parte crescente, vai ser chamado de vértice. Se a parábola for voltada para cima, o vértice vai ser o ponto mínimo da parábola, o ponto mais baixo da parábola. Enquanto se ela for voltada para baixo, o vértice vai ser o ponto de máximo. E nós encontramos a coordenada desses vértices através dessas duas fórmulas. Menos b sobre 2a, a gente encontra a parte do x, a posição do x em que ela se localiza, e menos delta sobre 4a, a posição do y. Então, juntando os dois pontos, forma um par ordenado que localiza o vértice no plano cartesiano. Temos também a fórmula de Bhaskara, que é bastante utilizado nessas equações, nessas funções quadráticas, até por formar uma equação de segundo grau. E ela é utilizada muitas vezes para procurar as raízes. O que são raízes? São os pontos onde a parábola passa no eixo x. E daí, dependendo do valor do delta, se o delta for negativo, essa parábola ela não vai passar no eixo x. Se o delta for zero, ela passa num único ponto de x. E se o delta for positivo, ela vai passar em dois lugares diferentes. Então, vou mostrar aqui essas três situações. Ó. Então, delta positivo, a parábola passa em dois pontos do eixo x. Ó. Então, aqui tem o eixo x, o eixo y. O eixo x é o horizontal. Então, se o delta é positivo, a parábola passa em dois pontos no eixo x. Se o delta for zero, passa em um único ponto. E se o delta for negativo, não passa em nenhum ponto. Ela vai ter raízes complexas.
mas complexo não tem algo que remete no Enem. Até na nova BNCC, a parte de números complexos meio que está se excluindo do conteúdo do ensino médio. Então, aqui só para revisar a parte dos coeficientes, né? A função quadrática tem 3 coeficientes, o A, o B e o C. O A vai indicar se a parábola é voltada para cima ou voltada para baixo. O C vai indicar o ponto onde a parábola passa no eixo Y, né? Então, se for um C positivo, vai passar acima do eixo X. Então, vai passar nessa parte aqui, na parte positiva. Se o C for menor que zero, vai passar abaixo do eixo X. E se o C for zero, a parábola vai ter que passar na origem. Tá? E o B vai mostrar qual o ramo da parábola que vai passar no eixo Y. Se o B for positivo, a parábola vai passar no eixo Y na parte que cresce. Então, tem a parte que cresce e a parte que decresce. Se o B for negativo, a parábola passa no eixo Y na parte que decresce. Enquanto que se o B for zero, a parábola vai passar no eixo Y no vértice. O vértice vai coincidir com o eixo Y. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, se nós fosse procurar a lei dessa parábola, com certeza o B seria zero. Também tem uma partezinha que mostra a ordenada do x para encontrar o vértice, que nós podemos usar essa fórmula aqui. x1 mais x2 dividido por 2. O que significa isso? Que nós podemos pegar as duas raízes, né? Os dois valores da onde a parábola passa no eixo X, fazer a média aritmética delas, ou seja, somar uma com a outra e dividir por 2. E o resultado vai ser a posição do vértice em relação ao eixo X. Então, é uma outra fórmula, né? Alternativa a essa fórmula aqui. Tá? Então, pode ser usado essa quando você sabe as raízes. Caso contrário, usa menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mas assim, um conteúdo que é muito cobrado no Enem, em parte de função quadrática, além desses conhecimentos aqui, é lei de formação de uma função quadrática. Então, vocês vão ver várias questões que envolvem lei de formação de uma função quadrática. O que é isso? O que é lei de formação de uma função quadrática? É descobrir uma função específica, descobrir os coeficientes a, b e c de uma determinada situação. Então, vai ser dado uma parábola ou vai ser dado um problema, e através dos pares ordenados ou dos valores atribuídos no problema, nós vamos ter que pegar e descobrir os valores do A, do B e do C. Então, são várias questões que trazem isso. Então, nós vamos ver à frente. Como que a gente faz para descobrir esses valores? Os valores do A, do B e do C. Na função afim, a gente já fez atividades envolvendo isso. Tá? Então, se olhar o vídeo de função afim, vocês vão ver que tinha lá lei de formação de uma função afim. A função quadrática a gente resolve parecidamente com a função afim. Só que na função afim nós tínhamos dois coeficientes apenas para procurar, que diminuía o tempo, a complexidade dos cálculos. Agora nós temos que descobrir o valor do A, do B e do C. E para isso nós vamos precisar pegar 3 pares ordenados ou 3 situações dos problemas para a gente substituir nessa lei geral da função quadrática. Daí nós vamos pegar esses pares ordenados, substituir no x e no y da lei geral, né? E daí nós vamos montar um sistema de equação. E daí resolvendo nós vamos encontrar a equação ou a função da situação problema. Nós vamos modelar uma função.
Então aqui eu tenho um exemplo. Tem um problema, tem uma situação problema e tem várias equações. E as equações, todas elas são de segundo grau. Vocês podem ver que tem um x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado em todas as alternativas. O que você pode fazer como alternativa, como forma rápida nessas questões? Pode-se fazer a tentativa e erro. O que é tentativa e erro? É pegar os pares ordenados e substituir nas equações. Em várias questões pode ser feito isso, mas nem sempre é possível. Tá? Então tem casos em que a gente vai precisar descobrir a lei de formação. Por enquanto, então, eu vou mostrando como se descobre a lei de formação e vou mostrar alguns detalhezinhos como que você faria para fazer de forma mais rápida e quais questões a gente poderia fazer isso. Essa é uma questão que a gente poderia fazer a tentativa e erro. Nós poderíamos pegar o primeiro valor do x, substituir nos x que aparecem, resolver a parte da conta e o resultado teria que dar o valor do y. Mas daí nós teríamos que usar pelo menos 3 pares ordenados, né? Aqui nós temos 2. Daí nós teríamos também que substituir em todas as equações, né? Normalmente a questão que aparece, que pode ser feita por tentativa e erro, normalmente a última questão é que é correta. Então, só para detalhar isso, porque daí vai fazendo a tentativa desde a primeira e vai perdendo muito tempo. Então eles projetam as questões para com essa finalidade, porque perca o tempo. Se não sabe resolver da forma de estudo, né? Então você vai fazer pela tentativa e erro, vai cair lá na última. Então, se a gente não fizesse por tentativa e erro e fosse descobrir a lei de formação fazendo cálculos, nós iríamos ter que pegar 3 pares ordenados. 2 pares ordenados a gente tem aqui. O terceiro par ordenado, nós vamos descobrir pela média aritmética das raízes, né? Então aqui nós temos uma raiz, aqui nós temos 2 raízes. Então se nós fosse plotar um plano cartesiano aqui seria 0 e 0, aqui 150 e 0. E 0 e 150 seriam as raízes dessa equação. E a média aritmética de 0 e 150 é 75, ou seja, a ordenada do vértice é 75 e 25, que é a altura que foi dada. Então esse terceiro par ordenado seria 75 e 25. Esses pares ordenados nós substituímos na lei geral da função quadrática. Não foi dada a lei geral aqui, mas as alternativas e o próprio gráfico, que é uma parábola, nos indicam que tem que ser a lei geral da função quadrática. Se fosse de primeiro grau e uma reta, teria que usar y igual a x mais b, que daí seria da função afim. Mas como é parábola, é função quadrática, então essa é a lei geral. Daí substituímos os valores. O primeiro valor a gente substitui no x, o segundo valor no y. E daí vai formar um sistema desse jeito aqui. Tem que cuidar que o primeiro x é x ao quadrado, então vai ser 0 ao quadrado, 150 ao quadrado, 75 ao quadrado. E no segundo não, no segundo só vai ficar o valor normal, 0b, 150b, 75b. Eu só troquei a ordem aqui entre o b e o x, entre o a e o x ao quadrado, que fica mais fácil de resolver, tá? Mais fácil de visualizar a resolução. Daí nós vamos resolver primeiro os quadrados, e aqui vocês vão perceber que 0 elevado ao quadrado é 0, 0 vezes a é 0, 0 vezes b é 0, ou seja, o c vai valer 0 nessa primeira equação. Quando isso acontece, vai facilitar, porque nós podemos já tirar fora esse c aqui, porque 0 é inútil, né? É neutro, e vai ser inútil aqui nessa conta. Então nós vamos ficar somente com uma equação de duas equações. Então, um sistema de duas equações, que vai ficar mais fácil de nós resolvermos.
Então vai ficar ali 150 ao quadrado 22.500, 75 ao quadrado 5.625. Veja que aqui eu tenho 150, aqui eu tenho 75, ou seja, aqui embaixo é a metade da equação de cima, na parte do B. Então, eu pego e divido a linha de cima por menos 2, que daí eu vou ficar com 75 em cima e 75 embaixo. E eu dividi por negativo, que daí fica negativo, né? Basta somar, fazer a soma das linhas, tá? Soma as linhas, acaba excluindo os B's. E daí nós vamos encontrar o valor do A. Então o valor do A nesse caso aqui, faz a soma ali, vai dar menos 5.625A. Isso que resultou dessa subtração, dessa soma aqui. E daí, passando esse valor dividindo o 25 e simplificando, nós vamos encontrar o valor do A. Temos o valor do A e temos o valor do C, então falta encontrar o valor do B. Para encontrar o valor do B, nós vamos pegar uma dessas equações aqui de cima e vamos substituir o valor do A que nós encontramos. Então eu peguei a equação de cima, tá? Peguei essa daqui, trouxe para cá e no lugar do A eu já coloquei o 1 menos 1 sobre 225 avos. E daí faço essa conta aqui, passo para o outro lado, tá? Então aqui vai dar 100. Quando eu passo, menos 100 na verdade, quando eu passo esse menos 100 para o lado da esquerda, vai ficar 100 positivo. E daí eu passo 150 dividindo e simplifico. E daí eu vou encontrar o B, que vale 2/3. Então a lei geral dessa parábola, dessa trajetória desse projétil é essa lei aqui, ó. Menos 1 sobre 225 avos vezes x ao quadrado mais 2/3 de x. Mais zero, né? Zero não precisa aparecer. Mas ainda não encontramos nenhuma equação que seja semelhante a essa aqui. Então o que nós devemos fazer aqui? Veja que não tem denominador. Nenhuma delas é fração. Ou seja, então vamos tirar o mínimo múltiplo comum e fazer a transformação dessas frações, né? Então, tiramos o MMC aqui de 13.225, fizemos o mínimo múltiplo comum, fazemos as continhas, nós vamos encontrar a seguinte equação. 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Ou seja, é a última alternativa como nós prevíamos anteriormente. Então aqui estava em fração, só foi transformada, né? Foi feito a equivalência, né, das frações, foi cortado o denominador e daí chegamos a essa expressão. Aqui temos uma outra equação, né? Então um outro problema que também exige a lei de formação. Nessa questão também poderia ser feita por tentativa e erro. Então nós temos aqui de uma prova, né, em que o professor atribuía a nota de acordo com a quantidade de acertos, né? Então, se tirava 0 na prova, permaneceria 0 na nota final. Se tirava 10, ia permanecer 10. Mas se tirasse 5, ela ia passar a ser 6. Tá? Então, aqui temos 3 pares ordenados: 0, 0, 10 e 10, 5 e 6. Veja que temos alternativas que são equações de segundo grau e equações de primeiro grau. Ou seja, cria uma dúvida se é uma função afim ou uma função quadrática. Então, como verificar se é uma função afim ou se é uma função quadrática? Pela taxa de variação. Lembra que a taxa de variação da função afim, ela é sempre linear. Ou seja, do 0 para 10, no y também foi de 0 para 10. Ou seja, cresceu 10 a cada 10. Então, cresceu 10 de y a cada 10 de x.
Mas se eu vou olhar o primeiro par ordenado e o terceiro, nós vamos ver que no y cresceu 6 para cada 5. Ou seja, não é algo constante, não é uma taxa de variação constante, ela variou. Para ser constante, aqui no lugar do 6 nós deveríamos ter 5, para ser padrão, para ser proporcional a da primeira com a segunda ordenada. Tá? Então, aqui já a gente vê que a taxa de variação não é constante, ou seja, a gente já elimina essas duas últimas alternativas. Então, se fosse fazer a tentativa e erro, bastava nós fazer substituição nessas três equações. Mas como a gente verificou que é uma função quadrática e a gente não quer fazer tentativa e erro, nós vamos descobrir a lei de formação fazendo os cálculos. Então, a gente já viu que é uma função quadrática e já pela questão anterior, quando a parábola passa na origem, a gente viu que o c é zero. Isso que já lá nos slides anteriores, lá no início, a gente já falou isso. Que quando o c é zero, a parábola passa na origem. Então, nós temos aqui que a parábola vai passar na origem. 0 e 0. Se tirou 0, vai permanecer 0. Ou seja, o c vai valer 0. Então, nessas duas ordenadas aqui, nós nem vamos utilizar a parte do c. Então, tira fora o c, tira fora o c. E substitui o 10 no x e outro 10 no y, o 5 no x e o 6 no y. Lembra que o primeiro x é x ao quadrado, né? Então, 10 ao quadrado vai dar 100, 5 ao quadrado vai dar 25. Então, nós substituímos na lei geral y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Porém, a gente já excluiu o c. Vejam de novo que a linha de baixo é a metade da linha de cima. Então, o que nós fazemos? Lembra da anterior? É o mesmo caso. Então, a gente vai dividir a linha de cima por menos 2, que daí vai ficar com os b's valendo 5, né? E daí a de cima vai ser menos 5 e de baixo mais 5. E daí nós vamos poder excluir o 5. E daí faz só a soma entre as duas linhas ali, nós vamos descobrir o valor do a. Então, aqui basta passar o 25 dividindo, né? Nem vai ser necessário fazer simplificação. Na anterior foi necessário, nessa não. Para descobrir o valor do b, nós escolhemos uma das equações, tá? E substituímos ela por a. Então, eu peguei essa daqui. E o valor do a nós vamos substituir por menos 1,25. Fazemos a conta aqui, vamos ver que vai dar menos 1. Esse menos 1 eu passo para o lado do 6 somando, né? Então, 6 mais 1, 7. 7 passo 5 dividindo, 7 quintos. Então, a lei geral vai ser menos 1,25 avos vezes x ao quadrado mais 7 quintos vezes x. Nesse caso aqui, não precisou fazer a equivalência, não precisou tirar mínimo múltiplo, porque a conta já está prontinha do jeito que a gente encontrou. Aqui uma situação em que não aparece parábola, mas aparece uma situação problema. E também nós temos que descobrir a lei geral dessa função. Claro que nós poderíamos pegar e fazer a substituição, a tentativa e erro, né? Então, poderia ser feito aqui também. E daí, teríamos também que fazer vários cálculos, porque teríamos que substituir pelo menos uns 2 a 3 pares ordenados em cada equação. Tá? E daí, uma coisa importante que tem que se observar é o que significa cada letra nessa expressão. O que significa o F? O F é o faturamento, enquanto que o P é o número de pessoas presentes. E vejam que no problema diz assim, que o valor da entrada R$10 sempre contava com 100 pessoas, com 1.000 pessoas a cada apresentação, dando um faturamento de R$10.000. Aparece o valor da entrada como um empecilho aqui no meio do problema. Por quê?
Porque a função vai ser o número de pessoas, vai ser o faturamento em função do número de pessoas. E aqui aparece o valor da entrada, o que vai atrapalhar um pouquinho a interpretação. Então nós temos que tirar pares ordenados que relacionam pessoas com faturamento. Tá? Então um dos pares ordenados a gente já tem pronto. 1.000 pessoas vai dar 10.000 de faturamento. Tá? Então esse par ordenado já está prontinho. Porém os outros pares ordenados nós vamos ter que fazer um cálculo. Que cálculo? Nós vamos utilizar essa ideia aqui. A cada R$2 que aumenta no valor da entrada, 40 pessoas são subtraídas das 1.000 pessoas. Ou seja, diminui 40 pessoas. Né? Cada R$2 que se aumenta na entrada, diminui 40 pessoas. Então, um dos pares ordenados nós podemos encontrar ao aumentar R$2 nesse ingresso. Se eu pegar esse ingresso e passar a R$12, eu vou ter 40 pessoas a menos dos 1.000. Ou seja, eu vou ter 960 pessoas. E 960 pessoas a R$12, que vai custar o ingresso, né? Vai dar um faturamento de 11.520. Se eu aumentar mais R$2 esse ingresso, eu vou ter R$14 de ingresso. Mas vai diminuir mais 40 pessoas do espetáculo. Então vai passar a ter 920 pessoas. 920 pessoas a R$14, então nós vamos ter um faturamento de R$12.880. Então veja aqui que nós temos 3 pares ordenados. Veja que nós temos também equações de segundo grau, o que indicam que é uma função quadrática. Então nós podemos pegar esses pares ordenados, x e y, e substituir na lei geral da função quadrática. Então pega esses 3 pares ordenados, substitui na lei geral da função quadrática, nós vamos encontrar um sistema assim. Tá? Então o que formou o sistema é a substituição desse valor no x e desse valor no y, dos 3 pares ordenados. Aqui nós não vamos ter de cara que o c vale 0, então nós vamos ter que trabalhar. Então primeiro resolve esse quadrado, né? 1.000 ao quadrado, 960 ao quadrado, 920 ao quadrado, chega a isso daqui. E agora nós vamos ter 3 equações. Antes nós tínhamos 2, o que nós fizemos? Diminuímos uma linha da outra. Agora nós temos 3, o que vamos fazer? Diminuir uma linha da outra. Então vamos diminuir a primeira linha da segunda e nós vamos diminuir a segunda linha da primeira. Então faz isso. Esse menos esse menos esse menos esse, C menos C. Vai acabar excluindo C. A mesma coisa faz aqui. Quando você faz essa subtração, acaba se excluindo os valores do C. 1.000 menos 960 vai dar 40. 960 menos 920 vai dar 40. Então vejam que ao subtrair aqui também, nós vamos encontrar os valores do B com o mesmo coeficiente. Ó. E daí aqui basta diminuir uma linha da outra. Então pega e diminui uma linha da outra, vai acabar fazendo 40B menos 40B, exclui o B. E daí nós vamos encontrar o valor do A. Então, subtraindo aqui e dividindo, né? Então, nós vamos dividindo e simplificando, né? Também aqui vai ser necessário simplificar. Vamos encontrar o valor do A. Então, aqui nós vemos que o A vale menos 1/20. Menos 1/20 nós temos aqui e nós temos aqui. Tá? Então, agora basta encontrar o valor do B, né? Que a gente já vai saber qual dessas equações. Então, as outras acabam já eliminando. Elimina essa, elimina essa, elimina essa. Para achar o valor do B, nós pegamos uma dessas equações. Nós temos que achar o B. Nós pegamos... Eu peguei a primeira, que é de cima. E no lugar do A, eu substituí por menos 1/20. Eu aqui coloquei menos 0,0,5, que é a mesma coisa. Resolvi essa parte, passei para cá
somando, e daí passei o 40 dividindo, e daí nós vamos achar que o B vale 60. O B é aquele valor que está junto com o X, ou seja, que está junto com o P. Então o X corresponde a P, né? Então a primeira alternativa vai ser a correta. Aqui poderia pegar uma das equações de cima, substituir o A e o B, nós iríamos encontrar o C valendo zero, que confirmaria que seria a letra A. Mas não seria o caso aqui de fazer mais cálculos, né? Já encontrando o A e o B, a gente já confirmaria que é a alternativa A. Agora vamos ver um pouquinho do vértice. Então, vértice a gente já tratou antes e é uma questão que cai seguidamente no Enem. Então, o vértice é esse pontinho aqui. Ó. Então, a gente viu que é o ponto que separa a parte decrescente da parte crescente da parábola. Esse vértice, ele, no plano cartesiano, ele é mostrado, ele é identificado, localizado, através de um par ordenado que é localizado por menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, se eu faço o menos b sobre 2a, nós vamos localizar o vértice em relação ao x. E menos delta sobre 4a, nós vamos localizar o vértice em relação ao y. Então, vamos ver um probleminha que envolve vértice e que envolve lei de formação, aquilo que nós vimos antes. Então, essa questão aqui é bem parecida com o problema anterior. Mas daí, nós vamos ter que encontrar a lei de formação e ainda nós vamos ter que calcular o vértice. Como que nós identificamos que tem que calcular o vértice? Normalmente, quando aparecer a palavrinha máximo ou mínimo, fica com a pulga atrás da orelha, que pode ser que tenha que utilizar vértice. E aqui apareceu o máximo, então a tendência é a utilização de vértice. Claro que dependendo da questão, a interpretação, o problema, não. Mas quase sempre sim. Vejam que aqui está falando em faturamento em relação a um valor de desconto por unidade do produto. Então, de novo, trata a questão de faturamento e quantidade de produto e valor de desconto, ou seja, semelhante à questão anterior. Então, nós vamos ter que montar uma equação em que a gente consiga através dessa equação procurar o faturamento máximo, ou seja, o faturamento vai ter que ser uma das incógnitas dessa equação. Aqui a gente não consegue ver que é função quadrática, né? Não tem uma função nas alternativas ou algo que determine uma função quadrática. Mas ao montar os pares ordenados, nós vamos ver que é uma função quadrática. Então, nós vamos fazer o faturamento em função do desconto. Então, conforme eu vou dar o meu desconto, eu vou ter tanto de faturamento. Essa empresa vendia por mês 200 unidades de certo produto a R$40. Então, quanto de faturamento essa empresa tinha? Então, se ela não desse nenhum real de desconto, como está aqui, vendendo 200 unidades a R$40, ela ia ter um faturamento de R$8.000. Por quê? Porque ela ia vender 200 unidades a R$40. Mas, se for concedido um desconto, verificou-se que a cada real de desconto concedido implicava em 10 unidades a mais de venda. Então, suponhamos que tenha dado R$1 de desconto. Então, iria ficar R$39 por unidade.
ia vender 210 unidades, porque ia vender 10 unidades a mais. Então, o faturamento ia ser calculado por 210 vezes 39, que daria 8.190. Se eu aplicar R$2 de desconto, eu vou ter R$38 por unidade e eu vou ter 220 unidades vendidas. Então, 220 vezes 38 vai dar 8.360. Vai ser função quadrática porque a taxa de variação não é constante. Aqui primeiro subiu 190, daqui para cá subiu 190 a cada real de aumento, e aqui subiu 170 a cada real de aumento. Então, 190 depois 170 não é uma taxa de variação constante, não é função afim, é uma função quadrática. Então, nós pegamos esses três pares ordenados, substituímos na lei geral y igual a x ao quadrado mais bx mais c, formamos um sistema, tá? Nesse sistema aqui nós vamos ver que o c vai valer 8.000, porque vai ser a ordenada do x, né, é 0, né? Então substitui 0 no x, vai acabar eliminando o a e o b, então de cara aqui nós vamos ter que o c vale 8.000. Então, nós vamos tirar essa terceira equação, essa primeira equação, na verdade, e vamos ficar somente com duas equações. Um sistema com duas equações e no lugar do c nós já substituímos por 8.000. E esse 8.000 eu já passo para o lado de lá e junto com os valores que eu não tenho incógnitas. Então, passo 8.000 diminuindo 8.190, passo 8.000 diminuindo 8.390. E daí, nós vamos ter uma equação assim, ó. 190 igual a mais b, 360 igual a 4a mais 2b. Veja que a linha de baixo é o dobro da linha de cima. Então, eu pego e divido a linha de baixo por 2. Tá? Então, eu vou dividir a linha de baixo por 2. Poderia ter dividido por menos 2, que daí ficaria negativo aqui. Mas aqui daí eu só pego e faço uma linha menos a outra. Tá? B menos B vai ficar 0, né? 2A menos A vai ficar, enquanto que 180 menos 190 vai ficar menos 10. Então, aqui o valor do A vale menos 10. Tem o valor do A, tem o valor do C, falta encontrar o valor do B. Para encontrar o valor do B é fácil, né? Pega essa equaçãozinha aqui, ó, que é bem simplesinha, né? 190 igual a mais B, substitui o A por menos 10, e daí nós vamos encontrar que o B vale 200. Então, a lei geral que determina o faturamento em função do desconto é essa lei aqui. Então, dependendo do desconto X em reais, nós vamos ter um faturamento Y. E daí aqui pede o quê? Faturamento máximo. Então, tem a palavra máximo, sugere então a nós pensarmos em vértice. E está pedindo assim, qual seria o valor do desconto para nós obter o faturamento máximo? Como está perguntando o valor do desconto, tá? É o desconto que nós temos que procurar. E desconto corresponde à primeiro conjunto. É o conjunto X, ou seja, o X dessa lei. Como é o X, então eu vou ter que calcular o X vértice. Tá? Então, para calcular X vértice, nós vamos utilizar menos B sobre 2A. Menos B é menos 200, né? B vale 200. Sobre 2A, o A vale menos 10. Então, nós vamos ver que o desconto que nós temos que conceder ao produto para obter o faturamento máximo é de R$10. Tá? Se caso fosse pedir, determine o faturamento máximo. Se fosse para pedir o faturamento máximo, faturamento é o segundo conjunto, o conjunto Y. Daí nós teríamos que calcular o Y vértice. Então, tem casos que nós vamos calcular o X vértice e Y vértice.
Tem casos que só um, tem casos que só outro. Então tem que verificar muito no problema, interpretação, para descobrir qual que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, estava procurando o valor do desconto para obter o faturamento máximo. Daí eu calculei o x-vértice. Se fosse procurar o faturamento máximo, nós iríamos então procurar o y-vértice. Essa outra questão está se pedindo aqui de uma... Foi feito um desenho, né, de uma igreja, né, São Francisco de Assis, em que a parte frontal da igreja é uma abóbada ou uma parábola, né? E está se pedindo aqui a medida da altura dessa igreja. Ou seja, está se pedindo o ponto máximo. Tá? Não foi colocado questão de máximo ou mínimo. Mas, como que é a altura, nós vamos saber que é esse ponto máximo. E esse ponto máximo é o vértice. Então, nesse caso aqui, é o y-vértice. Tá? Então, como calcular esse y-vértice? De novo, nós vamos ter que encontrar uma lei para uma lei que representa essa figura, essa parábola. E a partir da lei nós vamos pegar e calcular o y-vértice, porque nós queremos saber a altura. Tá? Então, a altura máxima. Na questão anterior, nós precisamos calcular o valor do x-vértice. Se fosse calcular o x-vértice, nós teríamos que ter como pergunta o valor valor central, o valor simétrico aqui dessa abóbada, mas não, está pedindo a altura, então o y-vértice. Para encontrar a lei, temos que ter 3 pares ordenados. Então, se nós plotarmos um plano cartesiano aqui, esse ponto aqui seria 0 e 0. Então, seria uma dos pares ordenados. Veja que do ponto central, da metade até o final, eu tenho 5 metros. Então, esse ponto aqui, 5 metros aqui, mais 5 metros aqui, vai dar 10 metros. Então, esse ponto aqui seria 10 e 0. Tá? E nós temos outros pontos aqui que nós poderíamos tirar. Se tudo isso aqui vale 5 e essa parte aqui, clara, vale 4. Então, essa partezinha aqui, nos cantos, vai valer 1 metro. 1 metro lá, 1 metro aqui. E, então, quando tiver 1 metro aqui, qual vai ser o valor do y? 3 metros de altura. Então, na posição 1 do x, nós vamos ter 3 do y. Então, 1, aqui 5, 5 mais 4, 9. Então, na posição 9, teremos 3 metros de altura novamente. Então, tem vários pares ordenados que dá para se tirar aqui. É importante tirar o 0 e 0, né? Por quê? Porque como passa na origem, já se verifica que o C é 0. Então, foi tirado 1 e 3 e também 9 e 3. 9 porque tem 5 aqui, mais 4 aqui, 9 e está na altura 3. Então, como o C é 0 e é uma parábola, a gente substitui na lei geral da função quadrática. E no lugar do C, né, a gente já pega e substitui por 0. Tá? Então, vamos ficar com um sistema com duas equações. Então, essa segunda aqui, que vai ser a primeira, a terceira, que vai ser a segunda. Faz o x ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado é 1, 9 ao quadrado é 81. Aqui, vejam que a linha de baixo é 9 vezes a linha de cima. Então, eu vou pegar... Eu poderia dividir a linha de baixo por 9, mas iria ficar uma fração aqui. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar a linha de cima por menos 9. Pode ser feito isso. Eu posso somar a linha, multiplicar a linha, eu posso dividir a linha, eu posso fazer isso. Somar e diminuir
Pode, mas daí teria que somar só um valor aqui e um valor ali. Não seria conveniente. Então, o que pode ser feito de forma mais conveniente? Multiplicar a linha ou dividir a linha. Então, isso também é visto lá em sistema de matrizes e determinantes, que é um conteúdo de segundo ou terceiro ano. Então, aqui multipliquei a linha de cima por menos 9. Então, ficou menos 27. Menos 9 vezes 1, menos 9. Menos 9 vezes 1b, menos 9b. Aqui, então, vai acabar cortando os b's. Se corta os b's, então, nós vamos achar o valor do a. Então, basta somar ali as linhas, passar o 72 dividindo e simplificar. Então, simplificando, nós vamos ver que o valor do a vale menos 1/3. Falta encontrar o valor do b, que a gente pega uma das linhas ali de cima e substitui o a por 1/3, né? Então, substituindo aqui o a por menos 1/3, nós vamos ter 1 vezes menos 1/3, que vai dar menos 1/3. Passe-se 1/3 para o lado do 3 somando, vai dar então 3 mais 1/3, 10/3. Então, a lei que define, que modela essa abóbada, é essa lei aqui. Então, dependendo da posição x, nós vamos ter uma altura y. E como agora a gente quer saber a altura máxima, a altura atingida aqui por essa abóbada, e a altura máxima, então a gente vai calcular o y vértice. Menos delta sobre 4a. Então, primeiro calculamos o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que é 0. Aqui vai acabar eliminando essa parte, porque o c é 0. Então, o delta vai ser 100 nonos, né? E daí, então, menos delta, então menos 100 nonos dividido por 4 vezes o a. Então, fazendo os cálculos ali, 4 vezes menos 1/3 dá menos 4/3. Divisão de fração, escreve a primeira fração, 10 nonos, vezes o inverso da segunda. E faz a multiplicação das frações, nós vamos chegar, então, 25/3. Tá? Então, alternativa D. Então, na questão anterior, nós tivemos que descobrir a lei para utilizar o x-vértice. Essa aqui tivemos que descobrir a lei para utilizar o y-vértice. Tudo questões do Enem. Tá? E vejo que são questões atuais, ó, 2017, 2018. Questões atuais. Mas tem algumas questões em que já é dado a lei pronta. Tá? Então, nem sempre é difícil. Tem alguns casos em que é fácil. Então, nesse caso aqui, apareceu o lucro máximo. Apareceu a palavrinha lucro máximo. Então, pensem lá que pode ser vértice. E foi dado a lei geral. Então, como está perguntando aqui, ó, para obter o lucro máximo. O lucro é o y. Está pedindo a quantidade de bonés para obter o lucro máximo. Então, está se perguntando, está se procurando um valor de x para obter o lucro máximo. Então, o que nós podemos calcular aqui? Se está pedindo o valor do x, então é o x vértice. E está falando do lucro máximo, x vértice, né? Menos b sobre 2a. Quem é o b? O 12. Quem é o a? Menos 1. Então, é uma continha bem simplesinha, né? Então, menos 12 sobre menos 2. Então, vai dar 6 bonés. Aqui poderia ser feito tentativa e erro também. Então, poderia pegar as 5 alternativas, substituindo o valor do x, né? Fazer os cálculos e ver qual que dá um lucro maior. Então, a opção que daria um lucro maior seria o lucro máximo. E tem que cuidar também a questão que, quando trata de função quadrática, produzir mais bonés não é um significado que vai ter um lucro máximo, né? Então, tem algumas empresas que modelam o seu lucro e a sua modelagem é em função quadrática, né? E a função quadrática a gente tem que lembrar que é uma parábola. Então, às vezes pode estar crescendo, chega a um lucro máximo e depois vai precisar de mais funcionários, vai diminuir o seu lucro. Então, que uma função quadrática é algo que tem que cuidar na interpretação.
E essa aqui é uma questão em que fala em mínimo e não se utiliza vértice. Tá? Mas daí ela tem que ser bem interpretada. É uma questão que tem que ler com atenção para ver isso. Então, normalmente, mínimo e máximo nos remete a vértice, mas em alguns casos não, então tem que ter cuidado. A temperatura T de um forno é reduzida conforme o tempo T tirado do forno. Então, se tu colocou alguma coisa no forno, ao tirar do forno, dependendo do tempo T em minutos, vai diminuir a temperatura T. No caso aqui, ó, o tempo T, o T minúsculo, é o tempo. E o T maiúsculo é a temperatura. Então, o T minúsculo dessa função é o tempo. O T maiúsculo é a temperatura. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus Celsius. Então, desligou o forno, vai baixando a temperatura, né? Atingiu uma certa temperatura esse forno e depois ela vai reduzindo. E só vai abrir a porta quando atingir 39 graus. Então, quando o T maiúsculo atingir 39 graus, vai abrir essa porta. E vai ser o tempo mínimo de espera, né? Então, você pode esperar mais tempo, pode esperar chegar a 38, 37 graus. Mas, no mínimo, você vai ter que esperar esse forno chegar a 39 graus para abrir a porta. Então, nós vamos ter que substituir esse T por 39 e calcular o valor do T minúsculo para ver esse tempo mínimo. Então, eu vou passar o 4 multiplicando lá. Antes eu passo o 400 diminuindo, né? Diminui isso aqui, depois passo o 4 multiplicando. Como é negativo em ambos os termos dessa equação, fica positivo. 4 vezes 361. Eu poderia resolver isso aqui, mas antes eu passo o 2 que estava com potência em forma de raiz quadrada. Equações simples, né? Poderia ser feita a fórmula de Bhaskara aqui, mas é uma equação incompleta, né? Não tem o valor do B. Então, faz a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 361, que são valores exatos, né? 2 é a raiz quadrada de 4, 19 é a raiz quadrada de 361. Então, vai dar 38. Então, 38 minutos após o desligamento do forno, o forno vai atingir 39 graus Celsius. E daí vai poder abrir a porta do forno. Então, é o tempo mínimo de espera para que o forno se abra. Também poderia fazer a substituição. Substituir os valores, né, na função aqui e ver qual que chega a 39 graus. Mas nesse caso aqui eu sugiro fazer a conta, né? Porque são muitos casos aqui pode atingir o 39 graus e não ser o tempo mínimo, né? Então tem que ter cuidado nisso. Aqui temos uma outra equação, uma outra situação, e veja que dentro dessa situação já podemos perceber que é uma função quadrática, porque apareceu x ao quadrado e a forma em que a taça foi desenhada aqui, nós podemos ver que essa taça aqui forma uma parábola. E o vértice dessa parábola, ela toca uma vez o eixo x. E quando isso acontece, vocês puxarem lá o início lá de função quadrática, vocês vão ver lá que eu falei que quando a parábola passa uma vez no eixo x, o delta vale zero. Então, algo que tem que ser lembrado. Outra coisa, que o coeficiente c dessa equação é aonde a parábola passa no eixo y. Então, descobrindo o valor de c da equação, nós vamos descobrir a altura de água, a altura do líquido, né? Não diz que é água, é líquido, contido nessa taça. Então,
Como que nós deveríamos fazer isso? Não tem pares ordenados para a gente tirar e substituir na equação para encontrar o C. Mas tem esse vértice aqui que coincide com o eixo x e que diz que a parábola passa uma vez no eixo x. E então nós temos que o delta vale zero. Quem que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vejam que nós temos os valores do a e o valor do b. Então, se nós substituirmos no delta o b e o a, nós vamos ficar só com o c para procurar. E como fica uma única variável a ser procurada, como o delta vale zero, então vai ficar fácil de encontrar o valor do c. Então, o delta vale zero, substituímos o delta por zero, o b por menos 6, tá? Então, b vale menos 6, e o a vale menos 3 meios, vale 3 meios positivos, né? Então, basta resolver isso e passar para o outro lado, né? Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36, aqui vai dar menos 12 meios, que é menos 6. Então, nós vamos ver que C vale 6, que é a altura do líquido nessa situação. Tá? Então, resposta letra E. O que poderíamos fazer também é substituir esses valores no C e calcular o delta, né? O que der delta zero é a resposta. Então, se substituir por 1, por 2, por 4, por 5 aqui na função e fazer o delta, somente uma delas vai dar o delta zero, que é a substituição por 6. Por isso que é a última alternativa, a última acerto, que dá para fazer por tentativa e erro. Então vejam que dentro de função quadrática, normalmente a maioria das questões envolve lei de formação. Então tem que saber lei de formação para ter garantia, né, que tu vai acertar aquelas contas, né? Porque claro, a gente poderia descobrir fazendo tentativa e erro. Em várias questões a gente consegue fazer isso. Substitui as alternativas na equação que aparece ou na situação que aparece, ou faz o contrário, pega a situação e substitui nas alternativas. É uma das formas rápidas que às vezes pode ser uma alternativa, mas saber o conteúdo é a principal coisa. Então, saber fazer lei de formação vai te dar uma garantia que você vai acertar a conta, tá? Não vai ficar só na garantia do substitui e ver qual que é a alternativa. É algo que em casos não vai ajudar. E dependendo da situação, do problema, eles já montam a situação para você não fazer essa tentativa e erro. Tá? Então, lei de formação é uma das principais coisas da função quadrática. Claro, tem que saber um pouquinho de tudo. Saber a questão das raízes, a questão dos coeficientes. Que nem aqui nessa questão. Questão de saber que o delta era zero era fundamental. Se não soubesse isso, dificilmente acertaria a conta, a não ser chutando. E questão do vértice, né? Vocês viram que x vértice e y vértice cai bastante, tá? Então, se vocês vão procurar outras questões em outros anos, vocês vão ver que tem x vértice e y vértice ali. Algumas tem que fazer lei de formação para calcular o x vértice, outros basta aplicar na lei quando a lei é dada. Mas em muitas questões não é dada a lei, tá? Então a lei que eu falo é essa aqui, ó. Então, quando é dada a lei, maravilhas. Quando não é dada a lei, vai ter que sofrer um pouquinho.